pessoal, aqui é o André, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisas muito importantes no mercado de ações, margem e garantia. Por favor, leiam um aviso legal e se concordarem com todos os termos, vamos lá. Vamos começar o vídeo falando da perspectiva de risco de diferentes pontos. Na nossa perspectiva enquanto trader ou investidor, na perspectiva da corretora e na perspectiva da CBLC, que é a empresa da Bovespa que executa todas as nossas ordens de ações e outros ativos financeiros. Vamos falar sobre as garantias e encerrar o vídeo sobre a chamada de margem. O risco na perspectiva do trader ou do investidor ocorre quando as estratégias que planejamos não funcionam como esperado. Então, em posições compradas. Quando o preço dos ativos começa a cair, o nosso valor de mercado investido também cai. Então devemos verificar se vale mais a pena segurar esse ativo por mais tempo, se vale mais a pena vendê-lo, ou se podemos usar alguma estratégia de hedging para proteger o nosso investimento. Agora, em posições vendidas, o risco tem uma perspectiva muito diferente. Em posições com alavancagem, quanto mais o mercado vai contra nós, mais garantias são necessárias para manter essas posições abertas. Todas as posições vendidas requerem alavancagem, mas negociar alguns ativos, como por exemplo índices Bovespa ou índice do dólar, ou se não opções, também constituem investimentos com alavancagem e precisam de garantias para serem realizados. A perspectiva de risco da corretora. Toda corretora pede que aloquemos garantias para poder negociar ativos com alavancagem e abrir posições vendidas no mercado. Observe que cada corretora tem suas regras quanto às garantias, os ativos que aceita, as porcentagens de deságio, então sempre vale a pena conferir as regras da sua própria corretora e também entrar em contato com o suporte técnico para ter certeza que entendeu tudo direitinho. Geralmente, a maior parte das corretoras aceitam como garantias ações, títulos do Tesouro Direto e dinheiro. Mas outros ativos também podem ser aceitos como garantias. As corretoras devem disponibilizar informações sobre margens de garantia e deságio de ativos alocados, então sempre procure essas informações. E, na maioria das corretoras, você não pode fazer day trades, operar ativos com alavancagem, como por exemplo índices ou opções, e abrir posições vendidas sem ter alocado garantias antes. Finalmente, a perspectiva de risco quanto à CBLC, ou Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Primeiro, devemos observar que a CBLC é uma instituição completamente diferente da corretora. E a corretora funciona como um intermediário entre a CBLC e nós, os traders. A CBLC calcula o valor financeiro das garantias necessárias para manter posições alavancadas abertas. Esse cálculo é feito diariamente ou até mesmo várias vezes ao longo do dia e depende de variáveis como volatilidade e liquidez do ativo e do mercado e quanto o mercado está indo contra a sua estratégia. Observe que a maioria dos ativos alocados como garantia para a corretora também são alocados como garantia para a CBLC simultaneamente. Vamos usar um exemplo ilustrativo. Suponha que você tem um lote de 1.000 ações que vale R$10 cada. Então, o valor de mercado desse seu lote é de R$10.000. Esses R$10.000 podem ser alocados para a garantia da corretora, te possibilitando a fazer day trades e operações com ativos alavancados. E uma vez que você tem essas posições de day trade aberta ou as posições de ativo alavancados aberta, a corretora vai alocar, sem te perguntar nada, esse lote de ações que vale R$10.000 como garantia para a CBLC, para que a sua posição não seja encerrada prematuramente.
Veja que a necessidade de garantia da CBLC pode ser diferente da necessidade das garantias da sua corretora, em termos de valor financeiro. Os ativos podem sofrer deságios diferentes em cada instituição. E uma vez que as garantias alocadas à CBLC não são suficientes para cobrir a margem necessária para manter as posições alavancadas que temos abertas, recebemos a chamada de margem, que vai ser detalhada mais para o final do vídeo. Nesse site podem encontrar todos os ativos que servem como garantias para a CBLC. Podemos citar dinheiro, tanto em reais quanto em dólar, e outros ativos financeiros como títulos do Tesouro Diretos, CDB, ouro e ações, entre outros exemplos. Veja que os ativos aceitos como garantia pela corretora podem ser diferentes dos ativos aceitos como garantia pela CBLC. Então não se esqueça de perguntar ou ler as informações que a sua corretora oferece. Veja também que ativos alocados como garantia nunca são considerados ao valor de mercado pelo risco de liquidez. Então, voltando àquele nosso exemplo do lote de 1.000 ações, cada ação valendo R$10. Já calculamos que o valor de mercado desse lote é R$10.000, mas ao alocar o lote como garantia para a corretora e quando a corretora aloca esse lote de ações como garantia para a CBLC, não vai ser considerado o valor de R$10.000 pelo risco da liquidez. Esse ativo vai sofrer um deságio que geralmente pode ser de 20% a 40%. Então, as nossas ações que valem R$10.000 no mercado vão valer apenas de R$4.000 a R$6.000 como garantia para essas operações alavancadas. E para finalizar o vídeo, vamos discutir um pouco a chamada de margem. Como já foi dito antes, a chamada de margem ocorre quando um trader não atende os requerimentos de garantia da CBLC, que varia diariamente ou mesmo ao longo do dia com as condições de mercado. A corretora vai funcionar como uma intermediária entre um trader e a CBLC. Quando esse trader não tiver mais margem o suficiente para manter a sua posição aberta com a CBLC vai mandar uma chamada de margem para a corretora, que vai ser repassada para o trader pela corretora. Então, provavelmente você vai ver no seu extrato um item chamado chamada de margem, que talvez leve o seu saldo para um valor negativo. Ou então, algum representante da corretora vai entrar em contato com você, seja por telefone, seja por e-mail, para te informar sobre a chamada de margem da CBLC. Se essa chamada de margem não for atendida, ou seja, se você não alocar mais garantias de modo a suprir os requerimentos de margem da CBLC, a corretora vai encerrar totalmente ou parcialmente sua posição alavancada, até que a margem da CBLC seja atendida. Observe que é indiferente para a corretora se você está tendo lucro ou prejuízo, ou se a sua estratégia de trade já chegou ao fim ou não. Se você não conseguir pagar a chamada de margem, a sua posição vai sendo encerrada até que as garantias que você consegue alocar no presente momento seja menor do que os requerimentos de garantia para suas posições alavancadas quanto à CBLC. Um mecanismo que algumas corretoras usam é a chamada carta-fiança. Isso nada mais é que o empréstimo feito pela corretora para cobrir a chamada de margem, de modo que a sua posição não é encerrada prematuramente. Assim você vai ter um pouco mais de tempo para decidir o que fazer com a sua posição, se vai encerrar, se vai esperar mais, mas por outro lado você vai ter que pagar juros e taxas para a corretora em troca desse dinheiro emprestado. Então, como podemos deduzir de tudo isso, fazer trades com alavancagem não é brincadeira, pessoal. Sempre saiba o que está fazendo, sempre conheça todas as regras da sua corretora quanto ao gerenciamento de risco, quanto os ativos aceitos como garantia e quanto à porcentagem de deságio. Ao negociar ativos alavancados, saiba qual pode ser o pior caso e quanto tem a perder caso isso se torne realidade. Saiba qual é a sua exposição ao risco e saiba principalmente se os lucros potenciais valem a pena essa exposição de risco.
Obrigado por terem assistido e até a próxima, pessoal!